Glória a Deus. Amém, querido? Pega a sua Bíblia, abra ela no livro do Êxodo, por favor. Êxodo capítulo 32, amém? É o segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo. Êxodo capítulo de número 32, amém? Quero avisar mais uma vez aos pais e mães que tem criancinha pequena, qualquer coisa que seu filho precisar, essa sala aqui, ela tem ali uma brinquedoteca, tem tudo ali pronto para o seu bebê, para trocar ele, acalmar ele. É uma sala climatizada, muito boa. Você fica à vontade, amém? Em nome de Jesus. Êxodo capítulo 32, verso de número 15 até o verso de número 19, amém, irmão? Êxodo 32, do 15 ao 19, amém? Êxodo 32, do 15 ao 19, diz assim: E desceu Moisés do monte Sinai com as tábuas do testemunho de Deus nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e de outro elas estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há um grito de guerra no arraial. E Moisés lhe respondeu: não é grito de vencedores, nem grito de vencidos, mas grito daqueles que cantam. É isso que eu ouço. Logo que se aproximou do arraial, Moisés viu o bezerro de ouro e o povo dançando à sua volta. Então o seu coração se encheu de ira, e ele lançou as tábuas da aliança de Deus no chão e as quebrou no pé do monte. Amém? Glória a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, dá-nos, ó Deus, espírito de profecia, de revelação. Fala com o teu povo, ó Deus, marca a tua palavra no coração deles, ensina, instrui, mostra o caminho, mostra, ó Deus, o coração de cada um nessa noite, e que todos possam daqui sair curados em nome do Senhor Jesus, restaurados, com entendimento, em nome de Jesus, amém. Amados, a história de Moisés é uma das... eu tenho para mim que a história de Moisés, depois da história de Jesus, é a mais conhecida. Existe muito filme sobre Moisés, desenho, né? A história do menino, né, que tinha uma promessa, nasceu ali entre os hebreus, foi criado entre os egípcios, até o dia em que Deus o chama. Deus abençoe, obrigado. Deus o chama, né, numa sarça ardente. Ali Deus fala com ele, e dali então ele já tinha 40 anos. Dali então ele já tinha 80 anos, perdão. E aí ele volta, depois de depois de 80 anos, ele volta para o Egito com uma missão: libertar o povo dele, o povo do Deus dele, amém? Todo mundo conhece a história de Moisés. Então Moisés vai lá, sob o poder de Deus, liberta o povo, atravessa o Mar Vermelho com o povo, amém? Entra no deserto ali da Arábia, o deserto do Sinai, e vai com o povo, conduzindo o povo no meio do deserto, até chegar na terra de Canaã. Esse era o objetivo, amém? Essa era a direção. Mas todos também conhecem que o povo começa a ter problemas, não, começa a manifestar o seu caráter. Presta atenção, irmão, vamos começar aqui já. O povo não teve problemas por causa do deserto. O deserto revelou o coração do povo. Todos podem entender isso. Nós muitas vezes achamos que os problemas da nossa vida são aqueles que nos trazem coisas. Na verdade, não. Por exemplo, costumamos muitas vezes dizer assim: aquela pessoa tem um problema com o dinheiro, bastou ele ter um dinheiro na mão, ele ficou com a cabeça virada, amém?
Ou ele era uma pessoa comum, humilde, aí ele ganhou alguma coisa, se tornou uma pessoa um pouco mais, vamos dizer assim, famosa, conhecida, virou a cabeça. Na verdade, aquilo ali só serviu para mostrar aquilo que ele sempre foi. Amém? Ninguém tem problema com o dinheiro agora. Você não manifestava aquele problema porque você não tinha. Passou a ter, ficou doido, né? Mesma coisa na igreja. Um irmão abençoado, uma irmã solícita, uma mulher, um homem de Deus na igreja. Basta dar o microfone na mão dele e ficar bobo. Então, o deserto, como os desertos da nossa vida, eles não nos trazem caráter. O caráter sempre esteve dentro de nós. Quantos podem entender? Mas a provação revela o que esteve aí dentro todo o tempo. Então bastou eles entrarem no deserto, já começou a chamada murmuração, né? Queria água, porque a água estava assim, porque a água estava assada, porque a água estava amarga. Eles andaram e não queriam que a água estava amarga. Aí Deus ora a Moisés, Deus fala para Moisés lançar uma árvore dentro daquele lago, e as águas de Mara, né, as águas amargas se tornam doces, o povo bebe, fica alegre, vai um pouquinho para frente, quer mais água, toca na rocha, tem água, daqui a pouco está com fome, Deus faz chover o maná do céu, amém? Isso é história, estou falando por cima, mas você conhece. Aí o povo começa a comer o pão do céu, daqui a pouco o pão já não gosta mais do pão que Deus manda, eles já estão querendo carne, e aí Deus ora, Deus manda Moisés ora, e Deus manda as codornizes. Enfim, irmão, para aquele povo lá nunca estava bom. Além disso, que de dia uma coluna de nuvem não deixava que o sol tostasse a pele deles. Eles eram protegidos. E à noite, que faz muito frio no deserto, eles também eram aquecidos por uma coluna de fogo. Não somente isso, diz a palavra de Deus, que os seus calçados e a sua roupa não se deteriorava. Enfim, queridos, eles eram muito abençoados por Deus, de todas as maneiras e tipos que você pode imaginar. E Moisés então é aquele homem que Deus tirou, e aquele homem que Deus colocou sempre à frente do seu povo. Você vai ver várias vezes, irmãos, Moisés orando a Deus para abençoar o povo, Moisés buscando a Deus por causa do povo, perguntando a Deus por causa do povo. Porque nós lemos aqui o capítulo de número 32. Irmãos, nós temos 31 capítulos de história antes. É muita coisa que não daria aqui dentro de um culto. Mas existem vários acontecimentos marcantes nesses 30 capítulos. Moisés estendeu a vara, o mar se abre, as 10 pragas sobre o Egito. Irmão, Moisés sempre na frente, Deus realizando através da vida dele, ele orando, intercedendo, tudo isso, tudo mais. Várias vezes Moisés sobe no monte Sinai. Quantos podem entender isso aí? Êxodo 20, por exemplo, Deus dá a ele os 10 mandamentos. E aí chega o capítulo de número 32. Então é importante entender que tem 31 capítulos de história para trás, para você entender que isso que nós lemos aqui não começou de agora. Fala da história, preste atenção, irmão, fala da história da vida de um homem. Amém? Irmão, aqui também tem outra lição de Deus. A vida é mais do que um momento. Quantos podem entender isso? A vida é mais do que um momento. A vida é história. A vida é composta de inúmeros momentos que constrói a sua história. Você não é um momento. Você não é um ser humano, um homem, uma mulher, não pode ser taxado, ele não pode ser julgado por um momento. Sempre quando nós estamos no momento, tem uma história antes. Nada é momento. O momento, aquele momento, seja mal ou seja ruim, ele advém de uma história. Tem um contexto por trás. Nós muitas vezes olhamos para a atitude de uma pessoa naquele momento,
Mas poucas pessoas param para pensar, espera aí, o Gabriel ele não é desse jeito. O Gabriel tem uma história aqui na igreja. Quantos estão entendendo isso aqui? Eu o conheço desde a infância, por exemplo. Eu brinquei com ele, eu estudei com ele, nós nos batizamos juntos, nós estamos na igreja há tantos anos. Ele não é assim, está acontecendo alguma coisa com ele. Então os verdadeiros irmãos, eles percebem os outros. Quantos podem entender? Porque, peraí cara, você não é assim. Por que você está agindo assim? E aí você pode ajudar aquela pessoa. Mas infelizmente, muitos estão taxando o outro por causa do seu momento. Parece que muitos de nós sofrem de uma amnésia. Mas que a gente corta uma história que nós tivemos com aquela pessoa por causa de um momento. Quantos podem entender? Eu quero dizer para você, irmão, isso se chama injustiça. Porque se Deus tratasse você por momentos, você estava frito. Vocês podem entender isso aqui. Então guarde isso. Quando você vê uma pessoa estranha e agindo estranhamente ou cometendo erro, peraí cara, o Moisés não é assim, a Karina não é assim, peraí, eu vou lá perguntar para eles se eles estão precisando de alguma coisa. Às vezes eles estão precisando de algo. Quantos podem entender? E não falar lá, tá vendo e tal. Então nós temos o Moisés chegando aqui no ápice da sua história, vamos dizer assim. Ele já velho. Moisés aqui nesse Êxodo 32, ele tinha de 90 a 100 anos, não se sabe ao certo. Ele era um homem de 90 a 100 anos, irmão. Isso aqui não é pouca coisa, é muita coisa. Talvez alguém de nós aqui consiga viver 100 anos, mas é muito. E aí ele chega nesse capítulo, aonde ele sobe o monte Sinai, manda Josué parar no meio do monte e fala: Josué, você me espera aqui que eu vou lá falar com Deus, eu vou lá ter comunhão com Deus, por causa do povo, e manda o povo me esperar aí que eu vou voltar aí com as bênçãos do Senhor, com a palavra do Senhor. Aí começou a passar dia, e o povo começou a ficar inquieto, porque Moisés não está voltando. Moisés deve ter morrido no monte, Moisés deve ter gostado de ficar com Deus, Moisés não volta, e já é 10 dias, 15 dias, 20 dias, cadê esse homem, cadê o nosso líder, cadê o homem de Deus? Vocês estão vendo, irmãos? Como que isso pode estar muitas vezes presente na nossa vida? Deixa eu dizer uma coisa para você: a honra e a obediência verdadeira se prova não na presença, mas na ausência. Quantos podem entender isso aqui? É quando o marido sai, é quando a esposa sai, é quando o pastor sai, quando o balconista vai lá dentro pegar um copo d'água, você vê chicletes e balas e coisas, tudo ali. Eu me lembro quando eu era moleque, tinha uma brincadeira lá de roubar Mirabel. Quantos lembram de Mirabel? Aquela bolachinha Mirabel, irmão. Então era assim, entrava um moleque, a gente já sabia que na venda no mercadinho só tinha uma moça que atendia ali perto da escola do Lessa. Mandavam na frente: pega o negócio lá de trás. Que ela pegava, né, fazia rapa. Por quê? Porque ela não estava na minha frente, não existia a presença da pessoa ali. Como diz o velho ditado aí, que embora não seja bíblico, é verdadeiro: quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Quantos estão entendendo isso aqui? Então eu quero dizer, a verdadeira honra e o verdadeiro respeito e a verdadeira obediência se comprovam na ausência e não na presença. Na presença, pouca gente obedece. Na presença, nós exercemos inteligência. Fulano, faça tal coisa. Pois não, vai lá e faz. Ele está exercendo inteligência. Agora, quando não tem ninguém, como diz o apóstolo Paulo falou assim: eu louvo a Deus muito mais, porque eu percebi que quando eu estou ausente, vocês me obedecem e honram muito mais. O obediente, irmão, ele é assim. Porque não tem sido a mesma história do povo nos dias de hoje. Jesus subiu, amém? E cadê Jesus? Cadê o nosso líder máximo? Está demorando. Falou que ia voltar, mas está demorando. Falou que ia voltar, mas é 2000 anos já na cachola.
E aí o povo, não é povo do mundo não, é o próprio povo de Deus, com a mentalidade de que Jesus não está aqui, eu não estou vendo, ele foi lá e já volta daqui a pouco, começa o quê? A fazer exatamente o que o povo de Israel fez há mais de 3.500 anos atrás. Bagunça. Ah, Jesus não está aqui mesmo, meu pastor não está aqui, meu marido não está, meu líder não está, meu professor da escola não está, meu chefe, meu patrão, não tem ninguém aqui me vendo, então eu vou com o meu tempo, eu vou agir, vou agir sem honestidade, coisas desta natureza. Eu vou desobedecer, eu vou desonrar. E aí, aqui tem uma coisa muito importante. O povo, irmão, em nome de Jesus, preste atenção como age a maldade dentro do povo de Deus. Escute. Não é a maldade do Satanás que veio de longe trazer coisa horrorosa aqui. Não, não, não. É a sua própria carne que você não põe ela no lugar. O povo não foi. A gente pensa que o bezerro de ouro era uma estátua assim demoníaca, alguma coisa. Não, não, não. A ideia do bezerro de ouro, ele vem de um lugar. Da onde que vem? Do Egito. No Egito existiam os deuses egípcios. Você pode, se alguns aqui se lembram, já viram algum hieróglifo, alguma coisa na televisão? A maioria deles eram corpo de homem e cabeça de animal. Aí você vai ver lá cabeça de águia, cabeça de cachorro e outras coisas. E um deles era cabeça de boi, cabeça de touro. O nome desse deus era Apis. A-P-I-S, Apis. Então eles trazem de volta uma coisa que deveria ter saído deles, mas não saiu. Estava aqui, ó. Número 2. Como é que eles trazem de volta? Ah, vamos colocar aqui o touro Apis. Não, não, não. Estudos comprovam que é o seguinte: eles não estavam, preste atenção, eles não estavam adorando um outro Deus. Ah, vamos botar outro Deus. Não, não, não. Eles chamavam aquele Deus como se fosse o Deus que tinha tirado eles do Egito. Então, como é que a gente chama isso aqui? A religiosidade. Ninguém vai, irmão, agora trazendo para o dia de hoje, nenhum de nós aqui vai trazer uma estátua do diabo aqui. Vamos botar uma estátua de Satanás aqui, um bicho, com cabeça de bode, aquela coisa satânica, pentagrama, vela vermelha, sacrifício de sangue. Ninguém vai fazer isso aqui. Se fizer, você vai cair por terra. Nós vamos parar o celular na porta já. Não, 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 ninguém vai fazer isso, amém, irmão? Mas nós construímos com o mesmo nome de Jesus um Deus falso. Vocês podem entender o que eu estou dizendo? A gente não, quem aqui que vai ser louco? Ah, eu estou adorando agora Satanás. Não, você está doido, você está pirado. Todo mundo vai dizer, não, eu estou com Jesus, mas o Jesus é um Jesus estranho. Quantos perceberam isso? Você sai na rua, e aí, cara, você está firme? Não, estou com Jesus. Estou me drogando, estou me prostituindo, não quero comunhão com ninguém, não, enfim, eu não tenho nenhum contato com Jesus, mas na minha cabeça eu sirvo a quem? Deus. Você está entendendo isso? Você encontra uma pessoa, um camarada desviado, caído de novo, por exemplo, nas drogas, e ele vai jurar de pé junto que na igreja ele não vem, mas ele está com Jesus. Quantos já ouviram isso aí? Eu já ouvi muito isso aí, cara. Não, na igreja eu não vou, não leio Bíblia, vivo uma vida totalmente antibíblica, mas estou com Deus. Como? Então a máxima desse engano é colocar o bezerro de ouro, é servir um outro Deus com o nome de Jesus. Amém? Então eles foram lá. Terceiro, sabe quem foi que construiu o bezerro de ouro? Não foi nenhum cara da rua não, mundano não. Foi o irmão de Moisés, o sumo sacerdote Arão, a quem Deus chamou para criar nele a família sacerdotal, a família real dos sacerdotes. Porque Arão era dos filhos de Levi, como Moisés. O povo chegou no Arão, que era irmão de... irmão, escuta o que eu estou dizendo. Era o irmão do Moisés. Inclusive, irmãos, os dois irmãos de Moisés, Arão e Miriam,
Não dava um, viu? Porque a Miriam queria trair o irmão, e inclusive traiu, ficou leprosa. Teve que botar ela para fora 7 dias. O irmão dela, que teve misericórdia dela, trouxe de volta. E o Arão também foi lá e montou o capeta para o pessoal. Quem que eram? Pessoas estranhas, pessoas do mundo. Não, 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 eles eram sacerdotes. Aí o povo chegou no Arão e falou assim: Arão, faz um Deus aí para a gente adorar. Porque a gente quer adorar. O Moisés está voltando. Ao Arão aqui, ó, faz o seguinte: quem tiver brinco, anel, corrente, pulseira, tudo que for penduricalho de ouro, traz para mim, porque eu vou fundir e vou construir um bezerro de ouro. E ele fez exatamente isso. O artífice, o artista, o escultor do bezerro de ouro é o irmão do Moisés. Então, para se construir uma idolatria, para se construir um caminho falso, nós temos aqui o desejo do coração de um povo, um sacerdote corrompido e aquilo que o povo tem de riqueza. Entendeu, irmão? Ó, 3 coisas para levar para um caminho. Sempre tem um sacerdote, como diz lá na época de Josué, sempre tem um capitão querendo levar o povo para outro lugar. Então atenta a isso, atenta o seu coração, que Moisés não tinha morrido. Moisés estava com Deus. Aí daqui a pouco Deus fala assim: Moisés, você está escutando uma coisa? Ah, olha lá, ó, escuta lá. E aí Moisés, não, Deus fala assim para Moisés: Moisés, desce agora porque o povo se corrompeu. E o Moisés vem descendo com as tábuas. As tábuas que o dedo de Deus escreveu por trás e por diante. Os seus mandamentos. A palavra, irmão. As tábuas é a palavra de Deus. Essa é a Bíblia, amém? E ele vem descendo. Quando ele chega lá, ele encontra com Josué no meio. E aí tem essa conversa: Josué, o que você está ouvindo? Estou ouvindo um alarido, grito, canto, cantoria, música. Ele falou assim: mas não é do vencido nem dos vencedores. E se tem alguma coisa errada nessa festa, tem alguma coisa errada nessa alegria aí, Josué. Vamos lá, porque o negócio está estranho. E aí Moisés descendo, com certeza se colocou num local mais alto, descendo do monte, se colocou num local mais alto, e o povo lá embaixo. A hora que ele sobe e olha, ele vê tochas, milhares de tochas, uma escultura de um bezerro feito de ouro no meio do arraial, no meio do terreno, e as pessoas cantando, dançando e adorando aquele bezerro. Irmão, aí eu quero dar um parêntese aqui com você. Lembra que eu falei que tem 31 capítulos de história aqui? Lembra que eu falei que tem muitos anos de bagagem com o povo e com Deus? Lembra que eu falei para vocês que essa história não começou agora, do Moisés com eles? Começou lá no dia que Deus apareceu para ele na sarça e falou: vai lá. E ele não queria ir, Deus falou: você vai. E ele foi lá. E tudo que Deus fez através da mão dele. Deus usava ele. O povo se levantou com rebelião lá e Deus honrou ele. Não adiantou, irmão, era Moisés. Deus escolheu Moisés e ponto. Das várias e várias vezes que ele orou, lembra que eu falei aqui? Que ele orou, que ele intercedeu, que ele buscou água quando o povo tinha sede, quando ele buscou carne, quando o povo tinha fome, pão, era tudo através da oração e intercessão de Moisés. Aí chega nesse momento, e o que é que ele vê? Ele vê que todo o trabalho dele foi jogado no lixo. Sabe por quê? Porque depois de Deus ter tirado o povo de lá daquele lugar com mão poderosa, bastou cerca de 40 dias para o povo trazer de volta o Deus que sempre teve no coração deles. Quantos estão entendendo? Agora pense você. Pensa você. Na terça-feira eu fiz alguns exemplos lá na nossa cela. Quero trazer esses exemplos aqui, só para você tomar um baquezinho de leve. Que não chega nem perto do Moisés, mas vamos botar só para... Pense num pai de família. Pense num pai de família que trabalha todos os dias. Não somente ele trabalha, mas com a sua família na igreja. Ele ora pela sua família. Ele põe a mão na cabeça dos seus filhos. Ele põe a mão na cabeça da sua mulher. Ele ama a sua mulher. Ele trabalha, ele dá sustento para ela. Ele faz tudo pela sua família. Quantos estão entendendo? Pense nesse homem.
E aí um dia ele chega mais cedo do trabalho em casa, abre a porta e a sua esposa está com outro homem. Quantos estão entendendo? Pense o coração dele imediatamente. O que se quebra dentro de nós com uma visão dela? Uma mãe que cuida dos filhos, um pai que cuida dos filhos, e chega lá na frente, o filho o filho faz um desvio por um caminho errado e, por exemplo, cai no mundo de uma maneira terrível. Como é o coração do pai? Porque a gente vê uns caras grandes, mas quando o pai e a mãe olham, ele lembra que pegou no colo. Quantos estão entendendo, irmãos? Ele não vê um cara que agora é líder de uma biqueira. Ele não vê uma menina que agora faz ponto de prostituição ali. Ele não vê alguém que está caído no chão. Quando ele vê um cara barbado. Mas quando a mãe vê, ela lembra que pegou no colo. Quantos estão entendendo? Ela lembra que deu mamar. Ela lembra de tudo. É muito forte. O empuxo emotivo é muito forte. A decepção, irmão, é muito grande. Quantos estão entendendo? Moisés podia ter tido um infarto e morrido ali, com certeza. Moisés poderia ter ficado desgostoso da vida para sempre ali. Quantos estão entendendo? Esse tem sido o caso, inclusive, de muita gente. Tem muita gente que entra em lugar, ele não consegue voltar mais. A dor é tão grande, a decepção é tão grande, que ele não consegue voltar mais. Quantos estão entendendo? Porque é o meu filho que está ali. Todo mundo chama de bandido, bandido assassino. Mas quando uma mãe olha, muitas vezes a gente, deixa eu dar outro parênteses, muitas vezes a gente está vendo pela televisão a mãe chorando lá de um camburão, ou na porta de uma delegacia, de um cara que é ladrão, até mesmo assassino, até mesmo estuprador. E você e eu quer matar ele. E chama a mãe dele de sem vergonha. Onde já se viu uma mulher chorar por um bandido desse? É que você não está dentro dela. Você não sabe o que ela está sentindo. Você está entendendo? Você não sabe o que o pai está sentindo. De ver como tem alguns vídeos na internet daquele pai xingando o filho dentro do camburão. Já viram isso? Tem vários vídeos assim. E aquele cara de cabeça baixa e o pai ali na porta da polícia fala assim: eu chamei a polícia para você. Você enfiou uma espada no meu coração e coisa e tal, e tal, e tal, e tal. Foi isso que Moisés encontrou. Ele encontrou todo o esforço e toda a dedicação da sua vida jogado na lata do lixo. Sabe por quê? Eles estavam adorando outro Deus. Irmão, a vida de Moisés, a razão da vida de Moisés era pegar o povo do Egito e colocar dentro de Canaã. Agora no meio do caminho o povo fala assim: ó, é o seguinte, a gente está com esse Deus aqui agora, nós vamos ficar com esse Deus aqui. Cara, a ponto, você lê depois, a ponto de Deus falar assim: Moisés, pode deixar que eu vou matar o povo todo. Deus fala para Moisés: Moisés, sai da frente que eu vou matar todo esse povo. Eu vou fazer viver só você, e de você eu vou fazer uma grande nação. Deus fala isso para Moisés. De tanto que Deus amava Moisés, e de tanto que Deus também ficou irado com o que o povo fez com Moisés. Porque tem essa também, meu irmão. Não pense que Deus é neutro. Deus não é neutro. Deus é justo. A base do seu trono é justiça e retidão, diz o Salmo. Sabe o que significa isso? Toda vez que você faz mal para alguém que está caminhando na justiça, você faz mal para aquele que é a justiça dentro dele. Justiça de Deus não são boas ações da minha parte. Você pode entender? Justiça de Deus é o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo habitando na minha vida. Então você vai lá e fere essa pessoa. Você vai lá e dá um tapa na cara da sua mãe. Você vai lá e rouba o seu pai. Você vai lá e fere, e machuca, e causa dolo, e causa dano a pessoas que servem a Deus. Cara, você está mexendo com a pessoa errada, hein? Porque aquela mãe, aquele pai, aquelas pessoas podem ter misericórdia de você, mas isso não significa que Deus tem. Eu já falei isso aqui, deixa eu falar de novo. Amado, isso aqui é muito sério. O fato de uma pessoa ter perdoado o que você fez não significa ainda que Deus te perdoa. Porque a gente, irmão, sabe de convir que muitas vezes a gente perdoa por vínculo social. Eu não quero perder o vínculo social com meu irmão. Quantos estão entendendo? Ah, a gente era tão amigo, aí deu essa bobeira.
Eu vou perdoar logo você para a gente logo ficar amigo, não está entendendo? Mas isso não significa que ele verdadeiramente se arrependeu do seu pecado para que Deus o perdoe também. Nós, seres humanos, amigos uns dos outros, colegas uns dos outros, sabemos passar, como diz, passar um pano no outro. Eu vou mostrar para você na Bíblia aqui agora, o que eu estou falando. Mas isso não significa que Deus passou o pano. Sabe por quê? Quem é que fez o bezerro de ouro? Quem é que fez? O irmão de Moisés. Moisés manda matar nesse dia mais de 3.000 idólatras. Ele chama a tribo de Levi que estava lá. Cadê os levitas? Que não se corromperam com isso aqui. Levantaram a mão. Pega na espada aí e derruba esses caras aqui, ó. Mais de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Mas o cara que construiu o bezerro, ó, ninguém botou a mão nele. O Moisés não castiga o irmão, não. Quantos vocês estão entendendo, irmão? Isso aqui tem sido o retrato da vida de muitos. É o retrato de muito crente que muitas vezes que quer pregar na igreja, quer falar alguma coisa para os outros. Ele é duro com a igreja, mas ele é mole com a família. Ele é duro, que não, porque os irmãos têm que fazer isso, porque você quer, né? Que essa aqui, porque nós somos isso, nós somos... E ele é pregação dura, para pegar. Mas ele é muito mole com ele mesmo. Ele é muito mole com a casa dele. Quantos estão entendendo, irmãos? Aí, velho, aí tá ruim. E foi isso que o Moisés fez. Não foi nada com o irmão, não. Mas isso não significa que Deus passou a mão na cabeça de Arão. Quantas vezes Moisés intercedeu para aquele povo? E aí você vai entender que quando Moisés chega e olha, como é que ficou o coração dele. Cara, eu não sei se você, acho que aqui todo mundo já sentiu um momento de decepção e tristeza na vida que parece que foi um buraco aqui dentro. Aqui. Já sentiram isso? Você fica assim, ó. A pessoa vem correndo. Não, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Sabe, parece que desloca a gente. E aqui tem a grande lição. Essa pregação, irmão, é de 25 de fevereiro. Uma tarde onde Deus estava falando comigo a respeito disso aqui. Eu comecei a escrever. 25 de fevereiro. Que dia que é hoje? 15 de março. Estava guardada lá, Moisés. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus Cristo. Isso aqui é para você, todos que estão aqui. Que Deus falou comigo. Não importa a decepção que você tem com ninguém, não jogue a palavra de Deus no chão. Que foi isso que o Moisés fez. Deixa eu usar essa expressão. A hora que o Moisés tomou um tiro, a Bíblia diz que ele ficou indignado. A decepção, cara, essa turma não presta, é um cambada. E ele pegou o quê? A palavra que Deus deu para ele. A escritura, que era a escritura de Deus, nós lemos. E ele pegou e fez aqui, ó. Raiva, de ira, do fundo da decepção dele, ele fez aqui, ó. Tá! Ele quebrou a palavra por causa dos outros. Não faça isso. Não faça isso. Foi o que Deus me falou. Porque, irmão, parêntese, se você ainda não aprendeu, aprenda agora. Até o último dia da sua vida aqui, você vai ter que se relacionar com seres humanos. E ser humano é sinônimo de decepção, tá bom? Amém? Pronto. Saiba isso. Mas daí Deus foi mais fundo comigo e começou a mostrar para mim a raiz da minha decepção. Escute. E eu escrevi isso aqui, ó. Porque Deus me falou justamente assim: meu filho, a decepção é sempre mais forte quando há um investimento da sua parte e você sente que
perdeu. Daí você fica bravo. Muitos de nós, irmãos, escute o que Deus falou, muitos de nós não estamos nem aí com Moisés. Gabriel, você quer saber? Eu não estou nem aí com você. Eu não estou nem com a Luísa. Na verdade, eu não me importo com a pessoa, mas a hora que eu percebo que eu estou perdendo o investimento que eu fiz em você, aí eu fico bravo. Entenda isso, irmão. Deus foi mais fundo comigo. Tem muita gente que não faz questão de você, mas ele está bravo por quê? Porque ele investiu alguma coisa em você. Ele não quer perder. O problema não é a decepção com o outro. O problema é que eu não sei lidar com perdas. Você está entendendo isso? Estava tudo bem. A hora que eu percebi que eram 3 chocolates e você comeu 2, eu não tenho nenhum problema com a Lília. Eu tenho um problema com o que ela fez. E ela comeu 2. E era 1,5 para cada um. Eram 3, 1,5 para cada um. Mas ela comeu 2. E eu vou comer 1. Isso significa o quê? Que eu perdi meio. Não, eu perdi. Eu não posso perder. Por isso, entre parênteses de novo, muitos não conseguem perdoar de fato. Porque a palavra perdão significa perder. Perdão significa abrir mão. Você está totalmente certo. Abre mão. Mas quando eu descubro que eu estou tendo perda em alguma coisa, 2 coisas. A decepção é sempre mais forte quando ela vem da expectativa que nós criamos com os outros. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus diz de fé em fé e de glória em glória. Nós fomos chamados para ter fé. Nós somos chamados para crer. Crer em quem? Crer em quem? No único ser que não falha, não mente, não chega atrasado, está sempre presente, te ama do jeito que você é. Sabe como é que é o nome dele? Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Messias. Por isso a Bíblia diz em Hebreus, olhando firmemente. O que é olhar firmemente? Pode quebrar o pau do meu lado, mas eu estou travado, olho com Jesus aqui. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Que em troca da alegria que lhe estava proposto, não fez caso da vergonha, mas padeceu sofrimentos por causa de um bando de gente que nem a gente. Então, irmão, a Bíblia manda a gente olhar para Jesus e ter fé no Senhor e crer no nome do Senhor. Aí você faz o quê? Você pega a fé e põe no outro. Tem muitas pessoas ainda combatendo a idolatria de estátuas, mas Deus já dizia lá em Ezequiel, a pior idolatria não é a de estátuas, é a do coração. Você sabia que tem muito crente ainda, idólatra. Aí ele não tem mais imagem, ele não tem mais figura, ele não tem mais não sei o quê, mas ele ainda continua idólatra. Quando? Lembra o primeiro mandamento? Eu já preguei isso aqui, o primeiro mandamento da lei de Deus? Não terás outros deuses diante de mim. Então por que você me olha como se eu fosse um Deus? Por que o relacionamento, por exemplo, com os seus pastores, líderes, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa, você tem que tratar ele como se ele fosse um Deus? Tem gente que me cobra como se eu fosse Deus. Eu tenho que estar em todos os lugares e estar ao mesmo tempo, porque se eu não tiver, eu não presto. Irmão, só existe uma pessoa que pode estar em todos os lugares e estar ao mesmo tempo. Quem é? Deus. Eu não sou Deus. Não existem deuses aqui. Deus é só um. Só há um Deus e Senhor. Mas que você tinha que saber da minha vida, como é que eu estou. Só Deus sabe todas as coisas. Mas você tinha que me ajudar naquele dia. Só Deus tem todo o poder. Eu quero dizer uma verdade, que eu não sei se você já ouviu isso, mas
retire o peso do seu semelhante. Para de tratar ele como todo-poderoso. Ele não é. Não tem ninguém aqui que seja todo-poderoso. Só um é todo-poderoso. Por isso que a Bíblia diz que todos os nossos problemas, todas as nossas inquietações, toda a nossa ansiedade deveriam ser conhecidas diante do Senhor através das nossas súplicas e orações. A gente fala mais dos nossos problemas com outros seres humanos que também estão lutando pelos problemas deles do que com Deus. A gente não ora. Sabe por que muitas pessoas não saem do lugar? Porque ele não ora. Ele não ora, ele não fala com Deus. Ele quer contratar uma muleta gospel. Ele quer vir aqui trazer um papel para eu orar por você. Irmão, toda a Bíblia diz que o sacerdote sempre vai orar pelas pessoas, amém? Eu não estou falando isso, não. Eu oro com todo prazer por qualquer pessoa. Mas a Bíblia também diz que o sangue de Jesus nos fez o quê? Uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes. Todos nós que estamos aqui somos sacerdotes diante de Deus. Você é sacerdote de você mesmo diante de Deus. Você é sacerdote da sua família. Irmão, naquele dia toda alma terá que dar conta de si mesmo a Deus. É melhor a gente começar a pensar sobre isso. Amém? Quantos estão entendendo? A gente põe muito peso em cima dos outros. Sabe por que a gente anda muito entristecido com o outro? Porque a gente põe muita expectativa. Ai, para mim, eu vou casar com ele. Esse homem vai ser fantástico. Esse homem vai resolver todos os meus problemas. Não faz isso. Não faz isso com você. E não faça essa maldade com ele. Não faça essa maldade comigo. Você acha que eu vou resolver todos os seus problemas? Que eu vou estar com você 24 horas por dia? E essas coisas desse tipo? É melhor procura outro lugar. Você não vai encontrar lá também, mas talvez alguém diga para você que vai. Não vai. É por isso, meus irmãos, que Deus, no seu poder e sabedoria, enviou quem? O Espírito Santo, o Consolador, para morar dentro de mim. Morar. Ele não vem me visitar quando eu estou ruim, não. Ele mora. Sabe o que significa isso? Você nunca mais estará sozinho. Nunca. Mas você tem que crer. Você pode estar, irmão, num poço de tristeza andando pela rua. Pare em algum lugar e comece a orar para você ver. Que negócio sai. O problema vai continuar lá. Eu não estou aqui para enganar ninguém, não. Furou o pneu do carro. Você está nervoso, está na dúvida, não sei o quê. O pneu vai estar lá, irmão. Vai ter que trocar. Mas o seu coração não vai estar contaminado de ira. Você está entendendo? Que a ira cega. Aí o cara pega a chave de roda, fica nervoso, já começa a picotar o carro e já dá no outro pneu que era o step. Agora você está na roça. Vocês podem entender? Ou seja, isso tudo significa o quê? Não importa o que você sente a respeito dos outros, ou o que os outros fizeram que você sinta, não jogue a palavra de Deus no chão. Lembre-se o que Deus disse. Lembre-se do que Jesus falou. É difícil, irmão, mas quem disse que é fácil alguma coisa aqui? Quem disse que aonde você arrumou isso? Que tudo agora vai ser fácil, porque você acha que deve ser. Veja Jesus, alguma coisa foi fácil para ele? A Bíblia diz em Hebreus que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aí aparece você e eu querendo ganhar na Mega Sena todo dia. Ah, querido, não vai acontecer. Mas toma muito cuidado com isso. Sabe da onde vem esse problema? Nós não lemos a palavra de Deus diariamente. Não lemos. E aí o que acontece? Você não sabe o que Deus disse sobre o ser humano. Você inventa, você imagina um ser humano e põe no outro. E o outro que se vire agora para entrar no seu molde. Quantos estão entendendo? Ah, eu quero que todos os meus amigos sejam ricos, tenham casa com piscina, churrasco todo dia, me convidem todo dia, me abraçem, me dê dinheiro. Eu quero que meus amigos me encontrem na rua, me enfiem a mão e me dê 100. Cara, 150. Está entendendo? Mas essas pessoas não existem. Amém?
Isso é um desejo seu, é uma projeção do seu desejo, é uma ilusão dos seus desejos. Essas pessoas não existem, pelo menos não desse jeito. Mas todo aquele que tem ilusão, ele projeta, ele desenha uma pessoa. Aí aquela pessoa não consegue fazer para você, ele magoou você. Não, irmão, ele não te magoou, ele não conseguiu fazer. É só isso. Nós temos muitos problemas com a limitação dos outros. A gente não respeita ninguém. Olha, o Valdir falou, vou vir pintar ali tal dia. Aí chega no outro dia, não está pintado. A primeira coisa que vem no meu coração, poxa vida, esse Valdir não tem compromisso com as coisas. Fala, por quê? Por que eu não ligo para ele? Valdir, aconteceu alguma coisa? Você não conseguiu vir? Não, eu não quero. Eu queria a parede pintada. Porque a vida é o quê? É o que eu quero, não é o que os outros podem oferecer. Irmão, você é um monstro. Realmente você é um monstro, você vai machucar os outros, você vai ferir todo mundo. Ninguém vai querer ser seu amigo de verdade, sabe por quê? Porque você coloca um peso tão grande de expectativa no outro. Ah, eu quero que você fale inglês comigo toda vez que a gente se encontrar. Mas Cris, eu não sei falar inglês, se vira. Ai meu Deus, é agora, eu queria tanto ser seu amigo, eu queria ser uma pessoa mais próxima, mas... A gente trata o outro como Deus e fala que não é idólatra. Ai, naquela hora, acordei 3 horas da madrugada com um pesadelo horrível, um pernilongo cantando no quarto, e aí, como eu queria que você estivesse lá. Eu não vou estar lá não, irmão, vou estar dormindo em casa. Eu não moro na sua casa, velho, você é doido. Engraçado que na hora que ele está comendo uma costelinha no molho barbecue, ninguém pensa que eu tinha que estar lá. Aí você quer estar sozinho, lambeu os dedos, a ponta dos dedos, né? Está entendendo? Na hora da nossa luta, onde estão os meus amigos? Aí fica os bobos, é bobo, fica colocando na internet, no Facebook. Amigo que é amigo, você conhece na hora da dor. Aí você vai ver que dor não tem dor nenhuma, é frescura. Para começar daí. Mas, engraçado, você não pensou assim de mim quando você está comendo um bolo de fubá com queijo, 5 horas da tarde, com aquele café com leite feito ali na hora. Ninguém pensou. A gente come, lambe os beijos, não pensa em nenhum irmão ali. Mas quando está lá para tomar soro no hospital, essa igreja não me ama. Essa igreja não me ama. Papai do céu está só assim, ó. Conheço você, viu? Multifaces. Lembra do He-Man? Lembra? Quem assistiu o He-Man? O Multifaces. Ele tinha várias caras. É muito engraçado, irmão. Pessoas que falam, essa igreja não me ama porque está lá na fila do soro, do pronto-socorro, mas não pensa que a igreja não me ama na hora que ele está no bem bom, comendo churrasco, comendo bolo, passeando em Ubatuba, nadando. Ninguém pensa em ninguém. Você quer curtir, porque você merece. Tá vendo? Tá vendo como a gente é? Então esse é o ser humano. Se você conhece a palavra de Deus, guarde isso em nome de Jesus. Deixe Deus dizer para você quem é essa pessoa do seu lado. E nunca mais você vai ter problema. Sabe por quê? Porque maldito é o homem que confia no homem. Nós somos chamados para amar o próximo e ter relacionamento com o próximo. Confiar a minha vida na mão de outro ser humano? Aonde que está escrito na Bíblia isso aí? Acha para mim. Mas o que a gente faz? A gente pula de peito. Pum. Aí outro ser humano não consegue dar conta, você fica triste com ele. Ele era simplesmente outro ser humano. Às vezes eu estou lá em casa, né, eu fico vendo o relacionamento do meu filho de 1 ano e 11 meses com a irmã Aline ali com o celular dela. Talvez num dos sonhos infantis dela, ela pensa realmente que o Judá gosta muito dela, que ia dar abraço. Não, ele dá o abraço e já faz assim, ó. Ele quer o celular dela. Irmão,
Isso é uma verdade, eu sou o pai dele. Presta atenção, ele ainda não tem emocionalmente e cognitivamente noção. A mente dele, ele não sabe o que ele está fazendo, mas aquilo que mora na carne dele já dá os seus primeiros impulsos. O Judá vai aprender a mentir sem ninguém ensinar para ele, igual você. Ai, mas é meu filho. O meu filho não. O seu filho sim. O seu filho é o que? ET? Ele é o que? Da onde que veio seu filho? Ele é filho de chocadeira? O que é? É um ET? É um híbrido? Cruzamento com cavalo? Não, é gente. Ah, é gente? Então ele tem carne, né? Ele é ser humano. Ele é filho de Adão até que ele seja filho de Deus. Ele é filho de Adão até que ele se converta ao nosso Senhor Jesus Cristo, tenha um novo nascimento e seja transformado de dentro para fora. Você tem um mentiroso dentro da sua casa. É o seu filho. Ai, que coisa horrorosa. É o que está escrito na Bíblia. Quando você pergunta para Deus quem são os seres humanos, Ele vai dizer para você. Por isso é tão duro, às vezes, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, quando ele fala o que é que mora aqui, ó: desejos, traição. A Bíblia diz lá, irmão, Gálatas 5, as obras da carne são conhecidas: ira, prostituição, lascívia, contenda, inveja, ciúme, porfia. Tudo que é ruim mora aqui, ó, em cada um de nós. Ninguém precisa trazer de fora, é só você soltar a mão do Espírito Santo, que a sua carne vai dar fruto sozinha. Na Idade Média, chamada Idade das Trevas, chamada também, um pedaço da Idade Média chamada a Era Monástica. O que é a Era Monástica? A Era dos Monastérios. O que é? Estou falando por cima, não é assim. Qual é a ideia do monastério? Que homens que queriam se santificar, que queriam estar mais perto de Deus, tinham que viver como pobres e eremitas, longe de todo mundo. Só que você não consegue ir para longe de você mesmo. E até hoje, no mundo inteiro, os escândalos sexuais, morais e de todo tipo são revelados dia após dia dentro das igrejas, atrás dos púlpitos, atrás dos congressos, dentro dos monastérios, com freira, com padre, com bispo, com pastor. Solta a mão do Espírito Santo para você ver aonde é que você vai. Solta. Por isso eu te digo, irmão, haja o que houver, não jogue a palavra de Deus no chão. Não deixa cair por terra o ensinamento de Jesus. Não deixa cair por terra o ensinamento do Espírito Santo. Abraça as tábuas da lei e chora, mas não larga. Porque é para isso que o nome dele é Consolador. Consola a dor. Entendeu? Dor, todos os seres humanos vão passar. Isso é perene da nossa natureza. Isso é parte da nossa vida. Um ser humano não pode se considerar um ser humano completo se ele não passou por dor, tristeza e decepção. Isso é parte de nós. Por isso que veio um Salvador, para te tornar uma nova criatura e para colocar você numa condição de salvo. Porque um dia o nosso Senhor vem para remir finalmente das nossas vidas todas essas coisas. E aí faz sentido que está lá nos últimos versículos de Apocalipse, que diz assim: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais dor, nem pranto, nem morte, nem coisa alguma semelhante a essa, porque todas essas coisas terão passado. Eis que faço os novos céus e nova terra. Amém? Se coloca de pé, irmão.